Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Química, e hoje vamos falar um pouquinho sobre hibridização, certo? E também as ligações sigma e pi. Tudo bem? Então vamos lá. Inicialmente, né, vamos começar aí a falar um pouquinho da hibridização e o que é isso, tá? Então, basicamente, hibridizar, tá, é misturar os orbitais. Lembra lá do modelo de Schrödinger, o modelo atual do átomo? Onde a gente tem os orbitais, né? Seria o S, o P, o D e o F. São regiões de máxima probabilidade de a gente encontrar o elétron, certo? Beleza. Então o que vai acontecer? Né? Na hora das ligações, né, as moléculas acabam girando uma certa geometria no espaço. E essa teoria da hibridização explica melhor esta geometria. Tá? Então a gente vai acabar hibridizando aqueles orbitais SP, por exemplo, tá? E a gente vai obter então novos orbitais, novas regiões de probabilidade de encontrar o elétron, e consequentemente essas regiões vão se afastar o máximo possível uma da outra, gerando uma certa geometria para essa molécula, certo? Bom, então vamos lá. Quando eu olho para o carbono, pega o carbono como exemplo, né? A hibridização a gente vai fazer em cima dele então. Por quê? Porque o carbono ele é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 simples e uma dupla, ele pode fazer uma tripla e uma simples, ou então 2 duplas, certo? Como é que isso acontece? Por quê, né? Então vamos lá. A gente pegar o carbono, se você for lá na tabela periódica, você vai verificar que o número atômico dele é 6. Então, sinal que ele tem 6 prótons no núcleo, consequentemente 6 elétrons na eletrosfera. Se a gente distribuir esses elétrons, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, a gente obtém então um S2, 2S2, 2P2, totalizando 6, certo? Aqui a representação desses quadradinhos é aquela representação dos orbitais atômicos, né, que a gente aprende lá quando a gente fala dos modelos, tá? Até números quânticos e tudo mais, né? Então aqui a gente tem a representação do orbital S, né, que ele só é representado por um quadrado, ou seja, o orbital S é uma esfera, então a probabilidade de encontrar o elétron é dentro daquela esfera, e cada orbital suporta até 2 elétrons. Então o S é representado por um quadradinho só. O P, por exemplo, a gente tem 3 halteres, né? Então um na coordenada X, um na Y, outro na Z. Então a gente representa por 3 quadradinhos, onde cada região, cada orbital P, suporta até 2, então 2, 4, 6, certo? Lembrou aí, né? Na sequência teremos o D e o F, né? O D, né, suporta até 10 elétrons, vão ter 5 regiões, e o F vão ter 7 regiões, portanto até 14, tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem 2 elétrons, é claro que a distribuição aqui é de acordo com uma regra chamada regra de Hund, tá? Então, vou considerar que você já assistiu essas aulas e você já está sabendo como é que faz essa distribuição eletrônica seguindo a regra de Hund. Então, a gente tem aqui 2 elétrons no S, 2 elétrons no 2S e 2 elétrons no 2P. Então, reparem que para a gente ter compartilhamentos de elétrons, ou seja, ligação covalente, é necessário você ter um orbital, tá? Ou seja, uma região, pode ser ela o S, o P, o D, enfim, que contém apenas um único elétron, para que ocorra então um compartilhamento de elétrons naquela região específica, tá? Então, quando eu olho para o carbono, eu só tenho apenas 2 possibilidades de compartilhamento, que é aqui, nesse orbital P e nesse outro orbital P. Aí quando eu olho para o carbono, eu falo, poxa, mas eu acabei de falar para vocês que o carbono é tetravalente, ou seja, faz até 4 ligações, 4 compartilhamentos. Como é que isso acontece então? Daí entra esta teoria da hibridização. Então o que a gente considera? Para que o carbono contenha 4 regiões que tem a possibilidade de fazer os compartilhamentos, é necessário que um dos elétrons aqui do 2s seja excitado para um orbital P vazio. Então repare que eu tenho, né, dos 3 orbitais P, tá? Poderia considerar PX, PY e PZ, um deles está vazio. Então um elétron do 2s vai ser excitado. Como é que ele é excitado? Ele recebe energia. Se ele recebe energia, ele acaba indo para um orbital mais energético. No caso, o P, né, seria mais energético do que o S no mesmo nível. Então, ele vai saltar para esse orbital P vazio, ficando com esta configuração que vocês estão vendo. Configuração, né, ou estado excitado.
Então a gente já consegue observar que temos aí 4 possibilidades, né? Então o que acontece com esses orbitais? Um S e os 3 orbitais P. Eles se misturam, tá? Então a gente mistura um S e 3 orbitais P. Então reparem, estou misturando um S e 3 orbitais P. 4 orbitais estou misturando. Eu vou obter 4 novos orbitais. Esses 4 novos orbitais a gente chama de orbitais hibridizados. E eles vão ter uma cara. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, ó, se eu misturar um S e 3 orbitais P, que tem esse formato de alter, o P no caso, né, a gente vai obter 4 novos orbitais com esse formato. Repare que um lóbulo é grande e o outro lóbulo é pequeno. Esta bolinha mais escura no centro representaria aí o átomo, né, no caso o carbono, o núcleo do carbono. Essas 4 regiões, nesses 4 orbitais híbridos, a gente vai chamar de sp3. Simplesmente porque é uma junção do orbital S com 3 orbitais P. Então a gente junta 4 orbitais, obtém novos 4 orbitais com esta cara. Lembrando que dentro desses orbitais vai ter um único elétron. E esses orbitais, essas regiões, não querem ficar próximo uma da outra. Lembra lá de geometria? Né? A gente chama isso aí de teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tá? Então a tendência, né, dessas regiões é não estar próximo uma das outras. Por quê? Porque dentro dessa região tem elétrons, aqui também tem elétrons, aqui tem elétrons, aqui tem elétrons. Então ele tem que se afastar o máximo. E no caso, essas 4 regiões vão adquirir aí uma conformação, tá, no espaço de um tetraedro, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então reparem que aquela configuração, né, aquela geometria tetraédrica para o carbono se deve após a hibridização, né, dos seus orbitais S e P, e aí obtém esta configuração aqui, tá? Onde o ângulo de distância entre todos os ligantes, tá, entre todos os orbitais sp3 existentes vão ser de 109,5 graus. Tudo bem? Bom, eu tenho uma imagem aqui, um vídeo na verdade, que vai mostrar como que isso acontece. Então, né, reparem aqui no vídeo, esses orbitais em amarelo seriam o orbital P. Então, ó, 1, 2 e 3, e esse mais branco aqui seria o S. Então, eles vão se misturar, tá? Esses pontos luminosos representando os elétrons. Eles vão se misturar e vão obter 4 novos orbitais. Vamos lá, só esperar, é musiquinha de tensão, hein? Tá só girando para você verificar os orbitais. Pronto, aí ó, obteve os 4 novos orbitais com esse formato novo e a figura base é um tetraedro, como vocês estão vendo aqui na imagem do lado, tá? Então essa é a explicação porque o carbono consegue fazer 4 ligações simples mesmo na hora quando você olha a distribuição só tem 2 possibilidades. Então acontece a hibridização e aí sim o carbono consegue fazer essas 4 ligações simples, tá? Só passando aqui, temos também, né, a configuração do sp2. Quando isso vai ocorrer? Você fala, poxa, mas sp3, então beleza, misturou. Ali você tem a possibilidade do carbono fazer 4 ligações simples, como a gente viu, tá? Agora, também o carbono pode fazer uma dupla e 2 simples, por exemplo. Aí a configuração tem que ser diferente. Por que a configuração tem que ser diferente? Porque uma ligação dupla, tá, ela requer aí orbitais p paralelos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês a configuração, né, dos orbitais híbridos sp, sp2 e sp3. Bom, inicialmente fazemos a distribuição do carbono. Vimos que o carbono tem apenas 2 possibilidades de compartilhamento. Então, um dos elétrons aqui do 2s é excitado para um orbital p vazio, como a gente viu aqui. Inicialmente é tudo igual para os 3 casos, sp, sp2 e sp3. Beleza. Só que na hora de misturar, na hora de hibridizar, que é o ponto-chave aqui dessa teoria. Então a gente viu que no orbital sp3 a gente mistura um s e os 3p, obtendo 4 novos orbitais hibridizados chamados de sp3. Então 4 orbitais sp3. Aqui, para ocorrer uma ligação dupla, por exemplo, pegar aí, né, o carbono fazendo uma dupla e 2 simples, tá? Então, na ligação dupla requer, tá, um compartilhamento e um orbital p puro. O que é um orbital p puro? É um orbital p, um dos p aqui, ó, a gente não vai misturar.
Então eu vou misturar um S com 2P. Se eu misturar um S com 2P, eu estou misturando um S e 2P, 3 orbitais. Eu vou obter 3 novos orbitais, com aquele mesmo formato que a gente viu anteriormente. Esses 3 novos orbitais é o que a gente chama de orbitais híbridos. No caso, estou misturando um S2P, sp2. Então são 3 orbitais sp2. E mais ficou um P sobrando aqui. Esse P é o que a gente chama de P puro. Ele é necessário. Por que é necessário? Porque a ligação dupla, tá, é necessário ter esse orbital P puro, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Vou mostrar essa imagem para vocês. Então, quando eu tenho esta mistura, esta hibridização, a gente vai gerar, tá, uma outra geometria. Então, ó, reparem só, eu tenho aqui um orbital S, 2 orbitais P. Misturei 3 orbitais, vou obter 3 novos orbitais chamados de sp2. Como esses orbitais querem se afastar o máximo possível um do outro, a gente vai gerar uma geometria triangular ou trigonal plana. Então, olha só a geometria trigonal plana para o carbono aí, né? Então, aqui tem uma outra representação. Talvez a gente consiga enxergar melhor isso daí. Um S e 2P, tá? Eu vou misturar, não vou misturar o terceiro. Então, esse aqui, ó, que estaria na coordenada, no desenho está marcando como a coordenada Z, tá? Mas esse aqui que está em pé, então a gente está mais rosado, né? A gente não mistura ele. Misturei um S2P, vou obter 3 orbitais sp2. Ó, consegue perceber aqui um triângulo? Claro, né? Uma certa perspectiva aqui, né? A gente tem a geometria trigonal plana aqui. E esse P, que a gente chama de P puro, ele é necessário para se fazer a ligação dupla, como a gente vai ver já já. Então aqui um exemplo para vocês, né? Temos o carbono fazendo uma dupla direita e ligações simples com o hidrogênio. Se a gente fosse imaginar qual geometria tem esse carbono, no caso, ó, reparem que ele tem 2 simples e uma dupla. Então já é caracterizado como um carbono sp2, tá? Então a geometria em cima desse carbono é triangular, tá bom? Como a gente não mostrei algum exemplo no slide passado, no sp3, tá? Mas, por exemplo, pega o CH4, o gás metano, a gente vai ter 4 hidrogênios ligados ao carbono, né, por ligações simples. Então a gente tem aquele carbono com geometria tetraédrica e esse cara aqui, tá? Esse carbono em questão tem geometria triangular. Esse do lado direito dele também tem geometria triangular. Esta molécula aqui é do eteno, tá? Também aí um hidrocarboneto da classe dos alcenos. A gente fala logo mais. Aqui a gente tem um outro exemplo, só que não está ligado a um carbono, está ligado a um oxigênio, uma função oxigenada aí, tá? A gente tem função aldeído, mas a gente deixa para falar isso pouco depois, tudo bem? E para terminar, a gente tem o carbono sp. Então, ó, da mesma forma inicial, né, ocorre, né, o salto aqui desse elétron do 2s para o orbital vazio, e, né, a gente tem então esse elétron excitado, só que na hora de misturar a gente não mistura todo mundo, a gente vai misturar um S e um P. Um S e um P, 2 orbitais, então 2 orbitais chamados de sp, tá? Sobra quem? 2 orbitais P puros, então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, dá uma olhada. Um S com um orbital P, 2 orbitais híbridos sp. O formato é o mesmo, um lóbulo grande e um lóbulo pequeno. A gente quer afastar o máximo possível esses dois caras aqui um do outro. Qual ângulo de distância máximo? 180 graus. Então, já dá para perceber que o carbono que é configurado como sp tem geometria linear, tá bom? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Um outro detalhe, né? Claro que essa hibridização explica, né, a geometria também de algumas outras moléculas. Por exemplo, o berílio, né, a gente tem número atômico 4 e a configuração eletrônica dele é um S2, 2S2. E quando a gente olha para eles, fala, poxa, beleza, ele já é uma exceção à regra do octeto, né, ele faz ali, né, uma quantidade de ligações diferentes e tal, tudo mais, mas a gente tem a molécula, por exemplo, do BF2. E a molécula do BF2, tá, sabe-se que ela é linear. E como é que você explica isso? Tá? Que ela é linear. Então, a teoria aqui da hibridização ajuda a entender
como que a hibridização, né, do berílio, né, gera essa molécula linear. Então aqui está uma representação para vocês do berílio, um S2, 2S2. Então no primeiro caso, né, é necessário ocorrer então a estação de um dos elétrons. Então a gente vai misturar um orbital S com um orbital P, obtendo então dois novos orbitais chamados de SP. E aí vai ter orbitais P puros. Tá? Esses P puros a gente não vai utilizar porque ele não tem elétrons neles, tá vendo? No caso do berílio, né, que é um caso aí um pouco mais complexo. Mas a gente tem então com que esses orbitais SP, um ângulo de distância máximo entre eles de 180, o que vai poder então gerar uma ligação covalente com flúors, tanto à esquerda quanto à direita, o que vai gerar então uma molécula linear. Tá bom? Então, ó, reparem que tudo isso daqui, né, a hibridização SP, SP2 e SP3 ajuda a explicar a geometria das moléculas. Tudo bem? Bom, o que é importante também? Tem uma coisa aqui, ó, né, que é super importante, que é... Opa, passou aqui. A forma com que os átomos se ligam. A gente chama as ligações covalentes, por exemplo, existem ligações covalentes chamadas de sigma e ligações covalentes chamadas de pi. Tá? O que seria isso? Então, ó, basicamente, a ligação sigma ela vai ocorrer, tá, entre ligação simples. Então, por exemplo, tem uma ligação covalente simples, ali é uma ligação sigma, que é uma ligação forte. O que é isso? Pessoal, aquelas regiões, aqueles orbitais, na hora do compartilhamento, eles acabam um sobrepondo o outro. Então, o que a gente chama também de nuvens, né, eletrônicas, então aquela região ela sobrepõe uma sobre a outra. Então, nessa sobreposição, tanto o átomo da direita quanto da esquerda estão compartilhando um par de elétrons nesta região agora, que é dos dois. Então, aí a gente tem uma ligação chamada ligação sigma. Já a ligação pi também é um compartilhamento, tá? Mas vai ocorrer entre orbitais P paralelos. Então eu tenho um átomo aqui, orbital P puro aqui, P puro aqui. O que acontece com os orbitais P? Eles se curvam um sobre o outro. A gente vai ver aqui na imagem, tá? Então é uma ligação um pouco mais fraca. Onde a gente vai encontrar a ligação pi? Numa ligação dupla e numa ligação tripla. Então, ó, reparem que eu tenho, por exemplo, dois carbonos ligados entre si. Se a ligação é simples, é ligação sigma. Se a ligação é dupla, uma é sigma e a segunda é pi. Se a ligação tripla, uma é sigma, outra é pi e a terceira também é pi, tá? Então a gente vai ver como é que isso se dá. Inicialmente vou mostrar aqui para vocês, né, sobre a ligação pi. Então simplesmente é a sobreposição dos orbitais. Então aqui a gente tem a representação, ó, átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton no núcleo, consequentemente um elétron, tá? E aí esse um elétron está no 1s1. Então, para formar a molécula de H2, preciso compartilhar esses elétrons. Então, há um compartilhamento de pares de elétrons entre os dois hidrogênios. Então, a região do S do primeiro hidrogênio e a região do S do segundo, eles se aproximam e acabam sobrepondo essa região uma sobre a outra. Então, eles acabam compartilhando da mesma região. Sabendo que aqui dentro desta região tem dois elétrons, um do hidrogênio da esquerda, um do hidrogênio da direita, a gente tem um compartilhamento, uma ligação covalente simples, o que a gente vai chamar, né, agora de ligação sigma, tá bom? Isso pode ocorrer também em sobreposição do orbital S com o orbital P, então aqui, por exemplo, a molécula de HCl representando isso. Também temos uma região, né, de superposição ou sobreposição, enfim, tá, onde a gente tem a ligação sigma, ou então entre orbitais P, como a gente está vendo aqui no formato do Cl2. Então isso aqui, claro que de uma maneira simples, a gente representa esse compartilhamento dessas regiões, desses orbitais, tá, com um traço. Então você coloca lá Cl traço Cl representando essa ligação covalente simples. É uma forma bem tranquila de a gente representar, mas agora eu estou tentando mostrar para vocês da onde vem toda aquela simplicidade, né? Então a gente coloca um tracinho só para representar tudo isso daqui que a gente está vendo, tá bom? Aqui tem uma imagem agora, tá? Onde eu vou mostrar para vocês, né, a molécula de metano, que é essa daqui, ó, o carbono fazendo 4 ligações simples com o hidrogênio. Então essa sobreposição dos orbitais, tá, entre o átomo de hidrogênio com os orbitais sp3 do átomo de carbono.
Tá? Então, ó, reparem que esse carbono ele está hibridizado em sp3. Então, a gente tem 4 orbitais sp3, tá? Ângulo de distância máxima entre eles, que vai gerar a figura de um tetraedro, como a gente já está vendo aqui na imagem do vídeo. Então, o que vai acontecer? Os átomos de hidrogênio, que tem um orbital s esférico, vai se aproximar. E aí, uma região, no caso sp3 e o orbital s, uma sobrepõe sobre a outra. Nessa sobreposição, a gente tem a ligação sigma, que é o que a gente vai ver aqui na imagem agora. Reparem os hidrogênios chegando, essas bolinhas verdes aí. As nuvens se sobrepõem e a gente tem então agora a molécula de CH4. Por isso que a molécula de CH4 ela tem geometria tetraédrica. Vocês estão vendo aí, confirmando que aquela teoria repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né, é boa de se utilizar, certo? Para avançar um pouquinho mais, a gente tem a molécula de etano, tá? Onde a gente tem, então, ó, como vocês podem ver aqui na imagem, né, o carbono fazendo uma simples com outro carbono, e as outras 4 ligações, tá, representadas aqui, né, as outras 3, perdão, seria com hidrogênios. Então, ó, esse carbono faz 4 ligações simples ao seu redor. Então, a geometria em cima dele, já que ele é hibridizado em sp3, a geometria em cima dele é tetraédrica. Desse carbono da direita, né, também temos aí hibridização sp3, 4 ligações simples. Também geometria tetraédrica. Então você consegue ver aqui na imagem, ó, carbono sp3, carbono sp3. O que eles vão fazer inicialmente? Uma ligação simples entre eles. E essa ligação simples é a sobreposição dos orbitais. sp3 de um carbono com sp3 de um outro carbono. E aí as outras 3 ligações, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, serão com os hidrogênios que vão chegar aí, ó, como vocês podem ver. 4 ligações sigma ao redor desse carbono, 4 ligações sigmas ao redor do outro carbono, tá? Por enquanto a gente só tem ligações sigmas. Já na ligação π, né, como eu falei para vocês, eu preciso ter orbitais p puro, tá? Os orbitais p, tanto de um átomo quanto de outro, paralelos um ao outro, né, eles vão então se curvar. Nessa curvatura, tanto da parte, tanto desse lóbulo acima quanto do lóbulo abaixo, eles se curvam um sobre o outro e acabam compartilhando aquela região. Então, nesse compartilhamento, é a ligação dupla, por exemplo, ou ligação tripla. A gente vai chamar essa ligação de ligação π. Né? Tá claro que aqui está escrito até, né, orbitais atômicos incompletos, que seriam então a representação desse orbital p puro com apenas um único elétron, com a possibilidade de fazer o compartilhamento, tá? Então é claro que é necessário eu ter então um orbital p puro, mas com apenas um único elétron, e o átomo na qual eu vou ligar, tá, precisa também ter um orbital p puro com um único elétron. Tudo bem? Então isso é necessário. Bom, passando aí, né, a gente tem aqui a molécula de C2H4, a molécula de C2H4 conhecida como etileno, tá? Ou simplesmente eteno. Então, ela está representada aqui à direita. Então, reparem que o carbono ele tem uma dupla e 2 simples. Então, esse carbono ele é hibridizado em sp2. Então, como a gente viu anteriormente, sp2 é quando, né, esse carbono tem 3 orbitais híbridos, chamados de sp2, 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 e um orbital p puro, certo? Nesses orbitais, tá aqui até o desenho, um s com 2p, a gente vai ter então esses 3 orbitais sp2 com uma geometria triangular plana, e o orbital p puro cortando, né, essa base desse triângulo. Então você tem o triângulo lá, né, e perpendicular a ele o orbital p puro, que vai fazer essa ligação π que a gente está vendo aqui. Então, acho que eu tenho uma imagem na sequência, mostra isso tranquilamente. Está vendo aqui esse plano azulado, né, onde está no plano azul, tá os orbitais. Um orbital sp2, 2 e 3 orbitais sp2. Reparem que aqui a geometria é triangular. O que vai acontecer, então, tá, entre esses 2 carbonos? Sobreposição dos orbitais sp2 com sp2. Aqui a gente tem uma ligação sigma, tá bom? Entre esse orbital sp2 e o hidrogênio, outra ligação sigma,
sp2 e outro hidrogênio, outra ligação sigma. E entre esses orbitais paralelos, P paralelo desse carbono e P paralelo e P desse carbono, eles vão se curvar um sobre o outro, formando então a minha ligação covalente dupla. É o que a gente chama de ligação π. Então reparem que a ligação π, ela vai fazer com que esses orbitais P paralelos se curvem um sobre o outro, tá? De tal forma que a gente agora compartilha essa região, tanto acima do plano, que está azulado, quanto abaixo. Isso aqui é um compartilhamento só. Então a gente já tem aqui a representação, ó. Essa linha está representando aquela ligação sigma, essa ligação sigma, tá bom? E agora esta região rosada está representando a ligação π. Reparem que a ligação sigma, ela é mais forte do que a ligação π, ou seja, a ligação π é mais fraca, tá? Já dá para perceber, né? Então, ligação sigma, sobreposição de orbital, é mais difícil de você quebrar. Já nos orbitais P paralelos se curvam, é mais fácil de você romper essa ligação. Até aí, o pessoal que está aprendendo, né, a ligação na orgânica, trabalhando na orgânica, né? A gente aprende também, a gente percebe que nas duplas ocorre aí quebras de ligação com muito mais facilidade. Bom, temos a imagem aqui, o vídeo, na verdade, para mostrar isso para vocês. Então, ó, reparem, aqui a gente tem o sp2, né, o orbital P paralelo, P puro, ó, dos dois. O que acontece? Primeiro, ligação sigma, e aí agora eles vão se curvar, ó, formando a ligação π, como a gente vê. Então, ó, reparem que se eu analisar o carbono como centro da figura, dá um triângulo nesse carbono e também dá um triângulo nesse outro carbono. Então, a gente tem esta configuração, tá, do eteno, tá bom? E a gente tem aí depois uma ligação tripla, como é que isso ocorre, né? O exemplo que eu vou pegar é do S2H2, que nada mais é do que a molécula de etino, que é essa que vocês estão vendo, ou conhecido também como acetileno. Então a gente vai ter uma das três ligações aqui entre os carbonos, uma delas é sigma e as outras duas são π. Então é necessário ter, né, então um carbono hibridizado em sp. Então eu vou misturar um S com um P, formando dois orbitais híbridos sp, que é esse aqui roxinho para a esquerda e esse aqui para a direita. E sobra dois orbitais P puros, que é esse representado aqui, ó, né, no plano da imagem, do slide, e imagina que dá para perceber que está, né, cortando perpendicular. Tudo bem? Então, o que acontece? Inicialmente, para ter uma ligação tripla entre esses dois carbonos, é necessário sobrepor os orbitais sp de um carbono com sp do segundo, tá? A gente forma a ligação sigma, e depois os orbitais p paralelos, pode ser esses dois aqui, tá? Eles vão se curvar um sobre o outro, formando a ligação π, e os orbitais p paralelos também aqui no plano da imagem, eles vão se curvar um sobre o outro, formando a segunda ligação π. Então temos outras imagens aí para tentar representar e facilitar aí o entendimento dessas regiões. Ó, reparem aqui, esse azul mais claro seria uma ligação π, dá para perceber que aqui atrás tem outra, né? Esse em amarelo seria a ligação sigma, e esse mais roxinho aqui, ó, perpendicular, todos perpendiculares, seria aí a outra ligação π existente entre esses dois carbonos, tá? E aí você fala, poxa, mas o carbono está fazendo uma tripla entre eles aqui, mas e a outra ligação? Tá aqui, ó, com hidrogênio, sigma e sigma, tá bom? Então tá todo mundo se ligando. Vamos também de novo para o vídeo aqui, que facilita muito esse nosso entendimento. Então, ó, reparem, dois carbonos com, né, hibridização sp, primeira coisa que acontece, sobreposição dos orbitais, ligação sigma, agora os orbitais p paralelos se curvam, formando duas ligações π, ou seja, no total a gente tem 3 compartilhamentos de elétrons entre os dois carbonos, tá? Que gera essa geometria linear e, consequentemente, uma ligação tripla entre esses carbonos. Tudo bem? Lindo, não? Isso aqui é maravilhoso. E aí um caso interessante, pessoal, né? Ligações π deslocalizadas. Isso ocorre, né, em alguns casos, e o caso clássico e todo mundo conhece é do benzeno. Benzeno, né? A gente trabalha bastante com ele na orgânica, e a gente tem o seguinte, ó, são 6 carbonos, tá?
né, num composto fechado, cíclico, onde a gente tem duplas alternadas entre esses carbonos. Claro, para completar aí a tetravalência, cada carbono se liga a um outro hidrogênio. A gente não tem a certeza absoluta de onde estão essas duplas. Então eu posso representar essas duplas do jeito que está aqui na imagem que eu coloquei como número 1, como também as duplas nas outras posições. Nessa que está na simples, imagina a troca aí, né? Então não tem como a gente saber exatamente por quê. Porque ocorre aí um movimento desses elétrons por toda a extensão dos meus carbonos fechado aí, da estrutura fechada, tá? Então esse é um acontecimento interessante que a gente chama de ressonância, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né, para ficar mais fácil. Ó, se a gente olhar para a estrutura, a gente vê que se o carbono está fazendo uma, duas simples e uma dupla, todos os carbonos aqui têm essa mesma configuração em questão da sua hibridização. São todos carbonos sp2. Então, se eles são sp2, né, ele vai ter 3 orbitais híbridos sp2. Que ele vai fazer uma ligação sigma com carbono aqui, por exemplo, mais à direita, uma ligação sigma com carbono à esquerda, uma ligação sigma com hidrogênio. E aí, é claro, sobrou um orbital p puro em cima desse carbono. Essa representação aqui, ó, é só para mostrar os orbitais p puros de cada carbono. Então, né, esse hexágono aqui a gente representaria, né, os carbonos ligados a cada ponta, claro que não está representado, e em cima deles teria aí, né, os orbitais p puros cortando perpendicularmente ao plano do triângulo. Bom, o que acontece? Esses orbitais p puros eles vão se curvar um sobre o outro. Só que, né, eu não tenho a certeza absoluta que ocorra, por exemplo, uma ligação π entre esses dois, uma π entre esses dois e uma π entre esses dois. Porque pode ser uma π entre esses dois, uma π entre esses dois e uma π entre esses dois aqui. Então, na verdade, ocorre um movimento dos elétrons por toda a extensão desse anel. Então, a gente vê algo mais ou menos, não é que vê, né, mas a teoria, né, tenta explicar, claro que existe aí algumas formas de tentar identificar onde está maior essa densidade de elétrons, provando a teoria e, consequentemente, né, chegaram numa resposta que seria algo mais ou menos assim, ó. Reparem que aqui azulado seria esse plano dos carbonos, né, então a gente teria os orbitais p paralelos e aí uma densidade de elétrons acima e outra abaixo. É como se, né, as duplas estivessem em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma doideira, né? Então, isso se dá simplesmente pelo fato de existir essa tal ressonância. O que seria isso, pessoal? Dá uma olhada aqui rapidinho, tá? Então, ó, essas representações aqui, então, cada cantinho tem um carbono, tá bom? E a dupla está representada, então, por essas duas bolinhas aqui, esses pares de elétrons. Então, teria uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. O que pode acontecer, na verdade? Tá? Essas duplas, né, esse par de elétrons formando a segunda ligação entre os carbonos, que seria a ligação π, tá? Ela pode simplesmente se movimentar. Então, o que acontece? Né? Então, vocês podem ver aqui que esse par de elétrons aqui, ele se movimenta. Primeiro vem para o carbono e depois ele acaba vindo ficar entre esses dois carbonos. Claro, consequentemente, se ele começa a ser empurrado, vamos dizer assim, para esses dois carbonos, ele acaba empurrando esses outros dois daqui. Porque não tem como o carbono fazer mais de 4 ligações, óbvio, né? Se eu pegar esse carbono aqui, por exemplo, do canto, ele está fazendo 1, 2 e tem o hidrogênio que está escondido, 3. E aí a dupla seria a quarta ligação, beleza? Se eu formo uma ligação dupla agora entre esse carbono e esse carbono de cima, seria a quinta ligação, não dá. Então, ao mesmo tempo que você vai formando uma ligação dupla entre esses dois carbonos que eu estou passando o mouse, esta ligação dupla vai se rompendo e esse par de elétrons vai pulando para o carbono mais à esquerda, mais abaixo. Então, há um movimento bem rápido. Reparem aqui, aí os elétrons pulam para esse carbono. Ele começa a entrar e formar uma dupla aqui, empurrando ao mesmo tempo esse par de elétrons da dupla para esse carbono.
que já vai pulando para fazer a dupla agora entre esses dois carbonos, que empurra o outro, e assim vai indo. Então reparem que eu vou tendo um movimento dos elétrons por toda a extensão, né, do anel. No final das contas, você pode ter as duplas nessas posições que vocês estão vendo, ou nessa. Então, as duas formas estão corretas. Não é à toa que no anel aromático, né, com benzeno, por exemplo, né, costuma-se colocar um círculo dentro desse anel. Esse círculo representa, então, esta ressonância, esse movimento das duplas alternadas. Eu não tenho exatidão, né, onde ela está. Né? Então, na verdade, eles estão se movimentando. É o que a gente chama de híbrido. Né? Essa bolinha representando é o que a gente chama de híbrido, onde essas duplas elas não estão localizadas em um determinado local, e sim deslocalizadas, sempre em movimento. Né? Esse fenômeno aí foi proposto por Linus Pauling em 1930, então pode ser assim definido. Bem bonitinho, ó, bem fácil a frase. Ressonância é a existência de várias exposições dos elétrons dentro de uma dada molécula, sem que haja mudança na posição dos átomos. Tá? Então a gente pode encontrar, tá, isso em outros casos, como a gente vai ver mais ao final. Tá bom? O interessante também, já que eu falei do anel aromático, o benzeno no caso, né, que a ligação sigma que ocorre entre os carbonos, é de 1,39 angstrom a distância entre os carbonos, o comprimento da ligação. Sendo que uma ligação simples tem, né, normalmente, uma distância, um comprimento de 1,54. É a dupla e é 1,34. Então, ó, simples, 1,54 e a dupla 1,34. E aqui no anel aromático, né, como a gente vai ter essas duplas deslocalizadas, né, o comprimento das ligações é de 1,39, o que acaba gerando, né, esse hexágono regular. Tá? Então é uma representação bem bonitinha que a gente faz. E é claro que por alguns experimentos e densidade de elétrons a gente consegue determinar então mais ou menos a cara desse anel aromático, desse benzeno, e de fato por essa densidade de elétrons se chega aí, né, em imagens, né, que representam um hexágono plano bem correto, bem regular. Tá bom? Então aqui outra imagem para a gente verificar isso daí, ó, tá? Então as duplas aqui, os orbitais p paralelos, representariam essa mudança tanto acima do plano dos carbonos das ligações sigmas. Eu tenho aí, ó, né, como se fosse, né, uma auréola, tá, acima e abaixo do plano das ligações sigmas. Vamos ver um vídeo, né? Esse vídeo aqui mostra então os carbonos sp2 se aproximando e fazendo as ligações. Então dá uma olhada aí. Reparem que todos eles vão se ligando, a parte azul representando então as ligações sigmas e os orbitais p paralelos, né, representando ali as duplas. Reparem que, né, o meu próprio vídeo já deixou ali, ó, mudou. Então eu não tenho a certeza, na verdade esses elétrons eles estão se movimentando. Então esse movimento seria mais ou menos dessa forma. Então acho que o vídeo ajuda a gente a entender esse processo de ressonância, tá? E por que eu posso imaginar que eu tenho no anel aromático, né, tanto uma região com densidade de elétrons acima e abaixo, como se fosse, né, um círculo ali. Então vai aumentar um pouco a velocidade e a gente vai conseguir enxergar aquela imagem final que eu mostrei anteriormente. Vou cambiar minha lâmpada aqui. Ficou aí, ó, deu pra ver, né, pessoal? Depois dessa animada aqui, né, com essa musiquinha eletrônica já para animar o seu dia. Tudo bem? Só para terminar, né, claro que essa questão da aromaticidade, existe uma regrinha chamada regra de Huckel, que a gente consegue determinar se o composto fechado, que contém saturações, né, tem essa aromaticidade ou não, tá bom? Então, a regrinha é a seguinte: 4n mais 2 é igual a elétrons π, né? Então, essa é a regrinha de Huckel. Tá aqui, ó, 4n mais 2 elétrons π, tá bom? O que seria isso? A gente vai ter onde o n
é o número de núcleos aromáticos existentes naquele composto analisado. Tem que ser um número inteiro, 1, 2, 3, enfim. Se não der número inteiro, não tem o núcleo aromático. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos pegar, né, o benzeno. Então quantos elétrons da ligação π a gente tem? Então a gente tem uma ligação π aqui, outra aqui, outra aqui, tudo bem? Então são pares de elétrons envolvidos na ligação π. Então eu tenho 2 aqui e 2 aqui, já que são 3 ligações π. Então quantidade de elétrons, ó, 4n mais 2 é igual a quantidade de elétrons π, que no caso são 6. Então 4n mais 2 é igual a 6, beleza? Vou isolar o n, então passa o 2 para o outro lado, 6 menos 2, 4. Passa o 4, está multiplicando, dividindo. Então 4 dividido por 4, 1. Então eu tenho um núcleo aromático, tá bom? Aqui do lado a gente tem um outro composto fechado que contém duplas. Então essas duplas se movimentam entre os carbonos. Será que temos a ressonância? Então uma forma bem simples de descobrir isso aí é usando a regra de Hooke. Então você vai lá, 4n mais 2 é igual a elétrons π. Quantos elétrons π eu tenho aqui? Ó? 2, 4, 6, 8. Lembrando, é só os elétrons π? Só os elétrons compartilhados da ligação sigma você não conta, tá bom? Então, se você fizer a continha aqui, você não vai ter um número inteiro, né? Você vai ter um número, por exemplo, 3 sobre 2, tá? 1,5. E aí, consequentemente, você não tem um núcleo e meio aromático. Então, não é aromático, não ocorre esse fenômeno da ressonância. E aqui, né, à direita, a gente tem um outro composto. Então, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4 e mais um parzinho aqui, ó, que está em cima desse carbono. Nesses casos, um caso um pouco mais avançado, né, onde a gente tem aí, ó, pares de elétrons sobrando, vamos dizer assim, em determinados carbonos, esses caras podem participar, né, de uma ressonância. Então a gente tem 6 elétrons nesse composto. Consequentemente, já vimos na continha do benzeno, né, com 6 elétrons e a gente vai ter um núcleo aromático. Aqui a gente tem esse caso. Beleza, galera? Então, fechou a aula de hoje aí, só para vocês entenderem um pouquinho do que é a ligação sigma e π e, consequentemente, a hibridização. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galerinha! Falou!